Olá, na sequência sobre essa série especial que celebra os 30 anos da Constituinte Estadual de 1989, nós temos a satisfação de receber hoje a presença dessa figura ilustre, engenheiro, agropecuarista, Constituinte de 1989, Dr. Kleber Bezerra. Seja bem-vindo, Dr. Kleber, a nossa mais uma conversa no Memorial. Muito obrigado, e é um prazer grande estar aqui no Memorial e sendo entrevistado por você e por Gerson. Dr. Kleber, houve uma coincidência em 89, os constituintes de 1947, Teodorico Bezerra, Aristófanes Fernandes e Alfredo Mesquita, tinham seus filhos na Constituinte de 89. A família Bezerra representada pelo senhor, e por onde também já passou seu primo Aloysio Bezerra, com 4 mandatos de deputado estadual e eu acho que 2 federais. Três, né? Aquela tradição de Teodorico, qual a experiência que o senhor trouxe lá daquele sertão onde seu pai reinou? Qual a colaboração que o senhor trouxe para a Constituinte de 89? O senhor presidiu a Comissão de Ordem Social. Da Ordem Social, perfeitamente. Eram componentes da comissão Carlos Eduardo Alves, Robson Faria e Manuel do Carmo dos Santos. Comissão da Ordem Social. A Constituinte, os trabalhos da Constituinte, eles foram formados em 2 etapas. A etapa das comissões e, posteriormente, a etapa do plenário. Doutor Kleber, pelo que você colocou aí, em 89, na Comissão de Ordem Social, reuniu 2 novatos, na época 2 novatos, né? O Carlos Eduardo, que depois viria a ser prefeito de Natal, e por vários mandatos. Robson Faria, que agora já foi vice-governador e depois governador. E 2 figuras mais experientes, o senhor e Manuel do Carmo, com os 2 pés no interior e em regiões distintas. Manuel do Carmo ali na região ali de Serrinha, né? Serrinha, e o senhor Santo Antônio, vindo do Trairi, né? Como é que foi essa convivência? Como diz o Matuto, anexo ao Trairi. Anexo ao Trairi. Como é que do Agreste Trairi? Como é que foi essa convivência de 2 novatos com 2 experientes dentro de uma comissão que tratou da ordem social da Constituição? Olha, a convivência foi muito válida, importante. Não houve nenhuma diferença do mais antigo ou do mais novo. Foi, inclusive, na comissão da ordem social, praticamente, tudo foi resolvido a consenso. Claro que havia opiniões diferentes e tudo, mas no final, quase tudo que foi aprovado na comissão foi por consenso, salvo engano de minha parte. Dá até para entender, porque o senhor e Manuel do Carmo têm um estilo mais conciliador. Acredito que a vivência, a experiência, não era só a vivência parlamentar, é a experiência de vida. Uhum. Quer dizer, quando eu, por exemplo, Manuel do Carmo, apesar de não aparentar, era mais novo do que eu, em idade, né? Quer dizer, ele já estava relativamente vivido, a experiência de vida lá fora. Eu já tinha, eu acho, não tem nada a ver com a Constituinte, que eu fui deputado na hora certa. Eu tinha já uma vivência razoável. Eu fui deputado estadual, primeira vez, 49 anos de idade. Quer dizer, já tinha experiência de vida, experiência empresarial, experiência de universidade, de professor. Então, a gente já tinha passado por uma gama de coisas, vivência com alunos, com juventude, e na atividade empresarial de algodão, que era a atividade empresarial mais importante nossa, que era a coluna mestra da economia do estado de Rio Grande do Norte na época, né? E foi uma convivência muito saudável, muito salutar,
e muito válida, e como eu disse a você, concluindo, como tudo sendo aprovado praticamente, eu não digo tudo, talvez, mas na base do consenso. Não me recordo de ter havido voto desse, voto daquele outro. O senhor teve uma experiência muito mais importante ainda para aquele momento. O senhor é um guardião da história do velho PSD. O Grande Hotel era o quartel-general e o senhor vivia lá. E o livro de atas foi doado por mim, por Lauro Bezerra, o memorial. Está por aí em algum Está canto, aqui. se vocês não modificaram o layout. Não, está aqui. Aliás, tem até um agradecimento pela doação, porque são 2 livros de atas que contam a história do Rio Grande do Norte até aquele momento. É uma raridade, hein? Espirrei muito, mas eu já li todas as atas. Não é? Doutor Kleber, o senhor teve um auxílio de luxo. O senhor tinha como assessor da comissão da ordem social o doutor Hélio Xavier Vasconcelos. Perfeitamente. Que deve ter lhe ajudado enormemente. Perfeitamente. Eu convidei Hélio para ser o meu assessor na comissão. Nós tínhamos como o procurador-geral na época, era Herbert Spencer, vamos dizer, o assessor-geral. Mas eu convidei Hélio, que era daqui da casa, meu amigo, uma pessoa espetacular, preparada, sensata, equilibrada, para ser o meu assessor da presidência da comissão. E um homem de diálogo, né? E foi uma participação, uma colaboração muito boa e muito intensa que ele deu. Hélio, que também tinha uma postura e uma personalidade marcadas pelo diálogo, né? Pela tendência ao diálogo. Né? Foi ele que o senador governador Zé Agripino chamou de comunista do meu governo, é isso? Não tem uma frase famosa, uma brincadeira famosa? O governo de Zé tinha vários comunistas. Tem vários comunistas. Ele chegou, alguns Vilma herdou também como prefeito e como governador depois. Ele foi secretário de Educação no governo de Zé Agripino, foi presidente da OAB. Isso, presidente da OAB. E foi uma figura humilde, calmo, tranquilo, sereno nas posições dele. De que forma Hélio Vasconcelos contribuiu para esse trabalho da comissão, doutor? Contribuiu quando eu consultando ele sobre as coisas que eu tinha dúvidas. Eu não era jurista, talvez metido a querer entender de alguma coisa, mas sabendo que tinha que me alicerçar em alguém que realmente entendesse. E ele, então, eu tinha minhas dúvidas, eu tirava as dúvidas com ele. Algumas sugestões ele me fez. Algumas eu aceitei, outras eu não aceitei, certo? Na elaboração da coisa. Quer dizer, eu tinha a minha posição e ele tinha, e a gente fazia tudo, vamos dizer, em consenso, em conjunto, eu concordava, eu digo, isso aqui não dá e tal, e coisa aí. Então quer dizer que a nossa... Mas claro que eu tinha que levar para o plenário da comissão também, mas eu ia levando já com conhecimento. Então quer dizer que a nossa ordem social, a nossa Constituição, no que diz respeito à ordem social, tem um toque de Hélio Vasconcelos aí. Tem, como assessor das dúvidas, né? E algumas sugestões. Você me perguntou o que foi que ele sugeriu, eu não me recordo. Sei que eu discordei de 1 ou 2 e concordei com 3, 4 ou 5 das sugestões que ele fazia. Doutor Kleber, o PMDB, que tinha maior bancada naquela fase, mas o governo Geraldo Mello não tinha maioria na casa. Isso chegou a atrapalhar os trabalhos da Constituinte ou apenas tornou o debate mais intenso? Não, eu acho que os debates da Constituinte em nada atrapalharam nenhuma divergência política. Quer dizer, foi um trabalho não posso dizer de consenso total da Assembleia, mas a participação política, a posição política dos componentes dos partidos, em nada intercedeu na formação e na aprovação da Constituinte, a meu modo de ver. Mas houve houve um processo em que o governo constituiu uma comissão de notáveis, que apresentou 144 emendas e essas emendas terminaram não sendo aproveitadas. De alguma forma, alguma chegou a ser discutida no âmbito da comissão que o senhor presidia? Eu não me lembro de nada disso, nem que tinha havido isso. Tem gente que não se recorda. Não me recordo disso, não.
Teve uma Eu acho que comissão tudo foi resolvido realmente a nível de Assembleia, primeiro nas comissões e depois nas votações em plenário. Não Doutor tenho Paulo, nenhuma recordação. eu de acho- Doutor Paulo de Tarso Fernando disse aqui também no programa, em entrevista anteriormente gravada sua, que também não. Ele só lembrou depois que a gente tocou no assunto. Depois ele lembrou do assunto. Essa Eu comissão, não me recordo de essa nada comissão, doutor Kleber, ela ficou famosa porque ela surgiu numa edição extra do Diário Oficial, aí pelo mês de maio, com essa comissão presidida pelo desembargador e jurista e empresário Dr. Mário Massi Porto e o relator Dr. Múcio Ribeiro Dantas. A maioria era no capítulo da ordem tributária, né? Por isso que ele não lembra. Né? Foram sugestões mais no capítulo da ordem tributária. Mas eu queria perguntar ao doutor Kleber, a bancada federal constituinte, né, já com a Constituição Federal aprovada, a bancada federal colaborou com os trabalhos da Constituinte Estadual, o Parlamento Estadual procurou essas pessoas, espontaneamente eles vieram. Houve alguma colaboração dos constituintes estaduais ao trabalho? Eu desconheço qualquer participação de Constituinte Federal nos trabalhos da nossa Constituinte. Nem para dar pitaco? Não, eu não me recordo, quer dizer, nem tive, nem Eu fiz uma ligeira pesquisa nos jornais da época, também não percebi isso. Foi todo a nível da Assembleia. O que a gente tinha era que respeitar a Constituição Federal. Os Quer dizer, limites, né? existia um esqueleto para nós, assim, um existia- arcabouço sobre a federal. Ali a gente modificava ou não o que podia. E o que não podia, a gente E tinha que muita seguir. coisa não podia. A maioria não podia. A gente tinha que adaptar. Seria, vamos dizer, uma adaptação aos problemas locais e regionais. E algumas coisas foram acrescentadas ou não. Eu, inclusive, no plenário, acrescentei algumas coisas. Depois a gente vai chegar lá quando a gente começar a falar na fase do plenário. Doutor Kleber, entre. Não, desculpe, mas Não, pode na concluir, por fase da comissão, não houve nenhuma. Todos nós devemos ter dado opiniões, aprovamos, eu não me recordo assim de quem acrescentou o quê, aumentou, nada disso, não recordo. Todos nós demos opiniões, fizemos sugestões, foi tudo, como eu disse, aprovado a consenso. Doutor Kleber, entre seu pai constituinte e o senhor, houve um intervalo de tempo de 42 anos. O senhor disse que chegou já maduro, já experiente, de uma experiência universitária, de professor, experiente já na área empresarial e com experiência de vida de quase 50 anos, já com quase 50 anos, quando o senhor virou constituinte. Não cheguei menino. Não chegou menino, chegou já homem experiente, amadurecido. Um pouco, não muito, porque na vida a gente nunca é totalmente experiente, a gente sempre está aprendendo. Mas com algum cabedal de vivência. Perfeito. O que isso foi e de que forma isso foi importante para a sua atuação como constituinte de 89? De que forma isso lhe ajudou a ser um constituinte de 89? Isso acontece, a ajuda é com o próprio comportamento da gente. A vida ensina a gente a viver e o temperamento das pessoas. As pessoas que são moderadas, que ouvem mais do que falam, existem os mais precipitados, os que lutam por um pensamento dele como se aquele fosse o verdadeiro, né? Então, talvez fruto do temperamento, fruto da experiência, de procurar harmonizar as coisas. Doutor Kleber, as sessões da Constituinte, elas eram intercaladas por sessões ordinárias da Casa. E aí apareciam algumas coisas, não é? Que também deixavam o ambiente agitado. O senhor protestou, por exemplo, numa sessão ordinária da Casa, contra o que chamou de excesso de reuniões de líderes. O senhor está lembrado disso? Até 3 reuniões por dia, sem consultar os liderados, no caso os liderados do PMDB, do PDS, PFL e PL. Né? E isso chegou a esvaziar as comissões e o próprio plenário das sessões ordinárias. O senhor está lembrado disso? Eu não me lembro assim, mas eu sei que eu tinha uma posição contrária
a esse problema do voto das lideranças, do voto dos líderes. Quer dizer, Eles interrompiam a sessão, às vezes, 3 vezes, na mesma sessão, esvaziavam o plenário. Isso eu não me lembro. Mas por que essa restrição, por exemplo, ao voto de liderança? Você acha que era a substituição da bancada, é isso? Hein? O voto de liderança terminava achava, substituindo a bancada? O deputado perdia a liberdade dele, a decisão dele. Isso. O líder resolve. Não existe isso. O líder nem conversava com os liderados, vamos dizer assim, tomava as posições. E no lá. momento Quer importante. dizer, o deputado é para participar. Se hoje ainda existe isso e assim, na minha opinião, está errado. Voto do líder, um vota por 50, por 20. Na minha opinião, continuo pensando, o voto é individual de cada um. Né? Como também essa falta de liberdade que os deputados têm em função do partido. Votou contra o partido, não sei o que e tal. Quer dizer, o camarada, dentro dos critérios nossos existentes, não é eleito totalmente pelo partido, ele é eleito pela votação que ele tem por aqueles eleitores que achavam que ele merecia ser eleito e votaram nele. O deputado, na minha opinião, ele é um representante do povo, certo? Então ele tem que respeitar aquela raciocínio, aquilo que o povo deseja. Mas a liderança partidária diz isso, você tem que seguir, quer dizer, eu acho que há um certo exagero, que um problema mediador nisso aí, nem tanto nem tão pouco, seria o mais correto. Realmente eu era contra essa posição de líder votar por bancada. No Congresso o pessoal fala até na ditadura Da liderança. das lideranças e da maioria. Doutor Kleber, acho que do capítulo da ordem social, da Constituição, eu lembro, como repórter que cobriu a Constituinte de 89, a questão da carta de motorista aos 16 anos, que terminou aprovada pela Casa, surgiu inclusive como inovação para o país. Eu lembro que eu fiz matéria para o Jornal Estado de São Paulo e para o Jornal da Tarde de São Paulo, e deram destaque a essa inovação feita pela Constituinte Estadual Potiguar, mas terminou sendo barrada na Justiça. O senhor lembra, se eu tenho recordação de como foi essa discussão? Eu me lembro que foi muito debatido isso, eu não tenho certeza, mas não sei se quem defendeu isso primeiro foi Marcílio Furtado, que não foi constituinte na legislatura anterior, não tenho certeza, as coisas estão mais... Robson Faria foi quem apresentou, também apresentou na Constituição. Na Constituinte. Eu acho. Inclusive da sua comissão, né? Pronto, o Robson participava da comissão exatamente. E a gente deve ter aprovado lá o que... Eu acho, por exemplo, Mara com 16 anos pode votar? Pode. Né? Vota aos 16 anos. Por que é que ele não pode dirigir o carro e ter a carta dele? Por que é que ele não pode ter penalidades criminais, etc.? Quer dizer, o camarada tem maioridade para certas coisas, para outras não tem. Eu acho que isso não é o argumento no momento, naquele momento, o argumento é que na zona rural havia muitos jovens com pais idosos e que não tinham condições de dirigir, que essa mão de obra era mais para a zona rural. Né? No dia da feira, vem a caminhonete, o jipe vem lá da fazenda para a feira e volta. Mas a lei tem que ser geral e o Supremo caçou. O Supremo não tem o problema do interior da feira e tem os daqui. 16 anos são 16 anos em qualquer lugar do Brasil, nesse caso aí. O senhor concordaria que com a tese segundo a qual eu já li a respeito, que se o país tivesse feito isso, talvez tivesse amadurecido os nossos jovens mais cedo, evitado uma geração de problemas, todo um problema toda uma gama de problemas de uma geração, aliás, 2 gerações, praticamente, porque nós já vai 30 anos que os jovens de 16 anos há 30 anos já estão com 46 e com mais de 46. Então, você se refere ao problema da carteira de motorista? Da carteira de motorista. Podia ter sido uma inovação. Eu acho que isso não alterou coisa nenhuma em nada. Nem para influir e nem para prejudicar. Não alterou nada, nem alteraria nada. E legislação era apenas uma coerência da lei. Legislação sobre trânsito é privativo. Pode votar, pode. Por que não pode o resto? Dr. Kleber, na metade do ano, lá em julho de 89, estavam aprovados 26 dos 167 artigos da Constituição. Já no plenário. E apresentadas 153 emendas, foram quase 500 no total. De sua autoria, por exemplo, lá em julho já estava aprovado a proposta que fixava em até 12%
do orçamento dos municípios para as câmaras municipais. Passou fácil essa emenda. Rosado, eu não me lembrava dessa, não. Vocês pesquisaram mais do que eu para a gente bater isso aí tudo. Tá certo? Não me lembrava. Mas houve outra emenda. Agora eu tenho a impressão que essa emenda pode ter sido também minha e ter tido a participação talvez de Mané do Carmo. Mané do Carmo foi mais longe. Foi mais longe. Deu uma polêmica medonha, porque ele sugeriu uma pensão para os ex-prefeitos. Está lembrado? Me recordo qualquer coisa. Sugeriu pensão para ex-prefeitos e deu um rolo. Ele ter sido ex-prefeito, né? Ele era ex-prefeito. Serrinha. Olha, inclusive, eu acho que muita coisa da Constituição que era trazido para a Constituição não tinha nada a ver com Constituição. Eram assuntos de outro tema, de outra coisa. Não estou dizendo que seja esse tema aí, mas muita coisa que é para ter, por exemplo, num regimento, numa lei ordinária. A lei ordinária. Na Constituição. A Constituição ela foi muito extensa. Entendeu? Talvez seja um defeito brasileira. Essa própria Constituição. Pronto, talvez um defeito que veio da Nacional, né? Porque perfeitamente. Foi uma Constituição muito benefício social e coisa assim. Exagerado, quer dizer, coisas que não eram. E outras, não estou só me referindo ao social, não, muita coisa. Tanto você vê aí as PEC. Inventaram as PEC, eu acho que da Constituição original tem muito pouco hoje, tem muito mais PEC. Muita modificação. São mais de 100, né? São mais de 100. Fizeram outra Constituição, São né? mais de 100 intervenções né? no texto constitucional originário. Naquele mesmo julho de 89, o deputado Zé Adécio propôs a inclusão no texto constitucional de uma recomendação, um destaque no custeio dos municípios para projetos de política agropecuária. Certamente o senhor votou de olhos fechados. Não sei. O senhor tem conhecimento de alguma prefeitura que cuida dessa área, que auxilia o agricultor, que estimula políticas agropecuárias, ou é só poço tubular, um trator para fazer um barreiro? Olha, eu sei disso, que tem muita ajuda de prefeituras, certo? Combustível. Para atividades. O agricultor dá só o combustível, ele manda o trator. Corte de terra. Né? Corte de terra. Como você diz, tem algum que a prefeitura dá o trator, a coisa, e o proprietário, o pequeno proprietário entra com combustível, barreiro, não, tudo isso eu sei. Agora, essa outra dentro, assim, obrigatoriamente como isso, assim, eu não tenho certeza nem convicção. Agora, de sua autoria, o que repercutiu até hoje, 14 de setembro, o senhor apresentou uma emenda sobre a autonomia financeira do Poder Legislativo. Esta repercutiu. Foi minha emenda? Foi sua a emenda. Eu acho muito válida, mas talvez esteja havendo um exagero de autonomia financeira, porque eu não concordava que o presidente da Assembleia, quer dizer, não são 3 poderes, o presidente da Assembleia, quer dizer, o até chefe, 86 o presidente rodava o Pires. era o chefe de um poder. Isso. E para liberar os recursos para a Assembleia, ele tinha que ir mendigar junto ao secretário da Fazenda ou de Planejamento, ou o que for do Estado, para liberar as verbas para a Assembleia Legislativa. Então tinha que ter uma independência. Você acha que é correto o presidente de um poder e um secretário de Estado para negociar e toda a liberação de recursos para aquele poder? Nem o judiciário e nem o legislativo. Agora, eu não sei qual é o percentual do repasse, eu acho que está havendo um exagero, que houve uma distorção, que hoje você vê os poderes do não executivo, o executivo é que arrecada, que faz força, trabalho pessoal, Secretaria de Fazenda, arrecada. O legislativo e o judiciário gastam, eles não arrecadam. Então eu tenho a impressão que há um excesso de recursos. Aparentemente, eu não sei, mas vocês só vão falar nas sobras, não sei o quê, porque as sobras do judiciário, as sobras do legislativo, eu não sei. Então a intenção, se eu apresentei isso na época,
É isso. Era dar realmente, os poderes não são independentes, dá realmente uma independência, mas só tem alguma independência se tiver independência financeira. Esse debate não acontece no nível federal, pelo menos eu não tenho ouvido, né, Jéssica? Não acontece esse debate desse duodécimo, né? Mas eu acho que o federal é excessivo também. É excessivo. Talvez Não seja sei quanto é. Talvez seja o outro lado do erro Você 79, né? Você vê pelo... O duodécimo é constitucional. Constitucionalista. Sei, pois bem, mas eu não digo quanto vai para esse recurso que você vê no Legislativo, Senado, Câmara Federal, Superior Tribunal, STJ, STF, não sei o quê. Quer dizer, eles têm um excesso, provavelmente, de recursos. Eu lembro, E o doutor, Executivo lutando para arrecadar. E atrasando pagamentos, etc., não tem dinheiro e tudo. Eu acho que há uma distorção. Algo não está correto. Não sei como consertar. voltando aqui um pouquinho no tempo, doutor Kleber, a gente conversou aqui com o doutor Herbert Spencer aqui, que foi procurador-geral, né? Foi doutor Herbert Spencer, Herbert né? Spencer foi Ele falou, por exemplo, procurador-geral e foi o procurador da Constituição até um certo ponto. Pronto. Depois foi Marcelo Navallo Ribeiro Dantas, que hoje Aí ele é conta, por ministro exemplo, do STJ. ele conta diz que a dependência até então do poder legislativo ao poder executivo era tão grande que até mesmo os funcionários dos gabinetes, até mesmo funcionários para poder trazer funcionários para os gabinetes, os deputados recorriam ao governo para poder disponibilizar. Então, ele diz assim, imagina aí na parte financeira, que o presidente da casa tinha que ir ao secretário de Fazenda para dizer assim, libere algo para o Poder Legislativo. Não é isso? Era essa a situação. Aloysio. Há uma dúvida. Nos anais, eu pesquisando, está dito que o senhor foi o único suplente que viveu todo o período, né? Todo o período da elaboração da Constituição de 89, que o senhor teria sido o único suplente que assinou a Constituição, porque Leônidas Ferreira, em reconhecimento ao seu trabalho, não pediu exoneração do cargo de chefe de gabinete civil da prefeitura. Eu acho que Leônidas assinou. Eu acho que todos, a Leônidas, o suplente que na época eu substituí Leônidas, que foi ser chefe do gabinete civil, Dona Vilma, na prefeitura. Isso. E ele não queria, e ele não se recusou a retomar o posto em homenagem ao seu desempenho. Mas preste atenção, salvo engano meu, a Constituição original está toda assinada pelos 27. Pronto, 27, é isso que eu queria dizer a você. Você tem o quadro lá embaixo, não tem a placa lá embaixo, e a Constituição, aqui, os 27, todos os que participaram. Ana Maria, o senhor e Patrício Júnior. Tirei todo o período, depois que Leônidas voltou, eu continuei até o final do mandato, porque Manuel do Carmo tirou licença para mim e eu concluí o mandato. Perfeito. Ainda sobre os agitados dias, alguns agitados dias das sessões ordinárias, o senhor protestou contra um decreto estadual que fixava em 17% a alíquota do ICMS sobre os produtos hortigranjeiros. E o senhor comentou na época que talvez não compensasse aquele custo social que atingia milhares de pessoas. Pelo que eu estou vendo, eu protestei muita coisa aí que eu não me lembrava, eu não sabia. Aí vocês estão descobrindo, desenterrando um bocado. É a alma de pesquisador de Aloysio que eu defendia muito realmente esse problema de custo, benefício e tal, aumento disso para... A parte econômica de coisa, eu mexia um pouquinho também, quer dizer, defendia certas coisas da área econômica e da área social também, né? Enquanto os constituintes trabalhavam 3 dias, nas outras 2 sessões aparecia, né? A sessão ordinária um bocado de marmota, né? O secretário era Benivaldo, né? Miranda tinha retomado. Miranda, sim, tinha voltado, exato. O secretário era Benivaldo Azevedo e alegou que estava taxando maçã, uva, pera, caqui.
Frutas exóticas do que, Nordeste. que era sonegação altíssima nessa área. Mas o senhor ficou satisfeito com o desempenho não só da sua comissão, mas no final e ao cabo, o senhor ficou satisfeito com o trabalho dos constituintes em 89? Fiquei. Achei que foi muito positivo. Todos deram sua contribuição de uma maneira ou de outra. Quer dizer, houve debates no Senado, no plenário, etc. Mas depois ia para a votação e tal. Mas debates, problema de pontos de vista de cada um. Né? Eu acho que todos trabalharam bastante, se interessaram, entendeu? E eu acho que foi uma oportunidade muito válida aqui na Assembleia do Rio Grande do Norte. Eu vou tocar na última polêmica que foi parar no seu birô. O Diretório Central dos Estudantes, o Departamento de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal, a Associação dos Professores, procuraram o senhor na época. O regime de sessão praticamente acabou em 85, né? Mas ainda ficaram lá Disciplina Moral e Cívica e OSPB, que foi tirado da grade do ensino fundamental, do ensino de segundo grau, foi tirado lá em 69, né? Com a carta, né? Outorgada lá em 69. Essa turma procurou o senhor para retomar as disciplinas de filosofia, para a grade. Eu não lembro dessa emenda ter passado. E nem eu me lembro Mas de ter sido procurado, nem também. O senhor lembra que as galerias ficavam lotadas. A participação das entidades de classe, né, os movimentos sociais, vinham para as sessões. Não, perfeitamente. Ou seja, não é de hoje que filosofia Estudantes, causa não sei o polêmica. quê, Né? tudo. Hein, doutor Kleber? Não é de hoje que filosofia causa problema, né? Causa polêmica. Olha, o lobby, que hoje o lobby é pecado, né? Quando você diz, você é lobista ou foi não sei o quê. O senhor defende a regulamentação do lobby? Hein? O senhor defende a regulamentação? Eu nem entendo direito de lobby, essa que é a verdade. Né? É chamado lobby, a gente não sabe o que é. É o quê? Depois a gente chega lá nessa coisa de interpretações. Então a gente tinha aqui na Assembleia, tinha de todos os setores. O setor jurídico, o setor cartorial, o setor de polícia, todos procurando encaixar os seus interesses Dentro da Constituinte. Daquilo que ia ser modificado ou não, etc. É justo, é legal. Né? É legítimo. É legítimo, perfeito. Né? Então isso havia. Agora, esse negócio de lobby, eu acho que o papel do político é o papel do lobista. Da seguinte maneira, qual é o papel hoje é pecado. Do deputado federal, principalmente, ou estadual, é defender sua região, é defender a população, é defender o Estado como um todo. E para isso ele tem que ir a algum lugar. O federal, vamos ao federal. Ele tem que ir aos ministérios, pedir liberação de recursos para isso, para aquilo outro, senão não anda. Com o poder tão centralizado, certo? Se não bater nas portas, elas não se... Isso é o deputado trabalhador. O deputado não é o que... deputado não é... Para mim, a palavra deputado não é a mesma que parlamentar. Parlamentar é o que vem aqui, vai para o plenário, vai para ali, para as comissões e tudo, isso é o trabalho. Mas o deputado exerce mais, é o trabalho social dele fora da Assembleia, ou da Câmara, ou do Congresso, etc., indo a Ministério procurando liberação, benefício para o Estado, conseguindo, antigamente, posto de saúde, escolas, etc., açudes, etc., Estrada. na região. Esse trabalho, então, é um trabalho de quê? Hoje seria taxado de lobista e pecado. Se um político vai pedir uma liberação de recursos para uma obra, desde logo que, propina. Desde logo que tem... O negócio de Detupô, que tem muito pelo meio, é uma coisa que vai trabalhar, fazendo o seu trabalho de representante do Estado e representante do povo. Eu digo isso porque são os senadores e os deputados, né? Representante da população e representante do Estado. O trabalho deles é esse.
Não é só fazer discurso bonito, dizer isso, etc. Ele devia pedir as coisas, conseguir as coisas para o seu Estado, principalmente estados pobres dependentes da União, como é o Rio Grande do Norte. A propósito, doutor Kleber, o atual Congresso Nacional, que teve muitas novidades, né, caras novas, ele foi realmente renovado? As pessoas mudaram. Ainda está cedo. Hein? Ainda está cedo para avaliar. Eu acho, isso justamente que eu ia dizer. Nós não temos nem 6 meses de congresso, de coisa. Eu não gosto muito, porque há 200 anos, eu não sei o que, a gente ouve falar renovação, o novo. Não existe isso. E as pessoas que podem ser modificadas, não é só porque mudou que vai ser diferente, que vai consertar, que vai... Alguns, sim. Outros não. Será que as modificações foram para melhor, não foram para melhor? A gente só vai saber com o tempo. Doutor Kleber, a Constituição de 88 foi uma quebra entre a ordem vigente, a ordem legal e a organização do Estado vigente até durante o período militar, e claro, e a transição foi a transição entre o período militar e a redemocratização do país. Uma coisa que eu não lembro de ter acompanhado, não lembro até nem se isso foi discutido em 89, na Constituinte, que hoje tornou-se, que há alguns anos já se tornou uma coisa já definitiva, a questão das emendas impositivas parlamentares. Eu queria saber se o senhor recorda de alguma discussão já ali, lá nos anos 80, no final dos anos 80, e qual é a sua opinião sobre as emendas impositivas que terminaram mudando um pouco da relação do jogo entre governo e legislativo. Eu confesso que na época não acompanhei nada disso e não tenho também uma opinião firmada. Porque eu não tenho acompanhado isso assim, o problema político, se elas são válidas ou se são, até que ponto. Certo. Eu acho que tudo no mundo tem seu valor e tudo, os excessos é que são prejudiciais. É que deve ser combatido. Os problemas são os excessos. Doutor Kleber, mais alguma pergunta já? Não. Doutor Kleber, para a gente encerrar a nossa conversa... Não, eu não quero encerrar, não. Então vamos conversar mais. Não, façam o seu encerrar. E eu que vou dizer aqui, porque vocês cascaviaram aí, muita vida de constituinte, mas eu tenho umas aqui que parece que escapou de vocês. Então cita. Então ótimo, vamos embora. Então cita. Eu vou fazer uma cola, porque pode ser que a cabeça não Mas decore muito. Isso aqui é um exemplar da Constituição que foi editado na época. Eu não sei se dei para o memorial e se está na minha caixa do memorial, porque vocês têm as caixinhas dos deputados. Cheio de documento, eu dei muita coisa, tem muita coisa aí. E cada deputado recebeu, salvo engano meu, na época, 50 exemplares desses. Eu acho que esse aqui é o último que eu tenho. Parece que 20 exemplares dados no maior. E aquela de edição de luxo, considerada de luxo, que cada deputado recebeu uma. E o senhor vai receber novamente agora na celebração dos 30 anos. Agora, a minha dessa época está aqui no memorial. Perfeito. Eu doei o memorial com a dedicatória de Arnaldo Abreu, que era o presidente da Constituinte, que ninguém citou o nome dele até agora, mas na época... O presidente da Assembleia era Vivaldo Costa e o presidente da Constituinte era Arnaldo Abreu. Isso, já citamos em outras entrevistas. Já, né? Além da dedicatória dele, tem a assinatura de quase todos os deputados que eu pedei, dos deputados constituintes. Né? Então está ali, se vocês tiverem a curiosidade de ver depois, veja o exemplar lá onde está. Muito bem guardado. Se não mudaram na mudança do layout, Não aí mudaram. eu sei, eu estou E o que dizendo. é que diz a sua cola? Mas o que é que diz a sua cola? Aqui é o seguinte, problema no plenário. Emendas. O senhor tem bastidores do plenário da época? Não, isso aqui foi da Constituição e na cabeça eu me lembro que tinha. E eu aí fui para o computador e digitei. Vamos lá. De coisa. Capítulo dos direitos sociais. Artigo 8º, eu acrescentei, incluída a habitação. Eu vou dar isso a você aqui depois. Está aqui agora assinalado por mim.
E talvez seja muito tempo eu ir mexer nisso aqui citando, mas Incluída a habitação. o artigo 8, artigo 10, artigo 8. São direitos sociais a educação, a saúde, a habitação. Isso fui eu que introduzi. Nem a federal tinha. Não tinha. Depois a federal introduziu. Não quer dizer que seja porque eu introduzi, não, mas... Palmas para o doutor Kleber. E habitação, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência, não tinha habitação. E aí eu botei, incluída a habitação. Um deputado, colega nosso aqui, constituinte, protestou, me rebateu sobre isso. Você vai dizer o nome? Hein? Você vai dizer o nome? Ele não tem nome, não. Tem nome, não. Aí ele disse, mas Kleber, o deputado Kleber, naquele tempo os deputados respeitavam os outros, não sabe? Chamava de Vossa Excelência, pediu a parte, aguardava a parte. Hoje você está falando, ela interrompe logo, sem pedir a parte, sem pedir nada. E aí, o que ele disse? Por que ele disse? Mas isso aí, para não funcionar, isso não vai funcionar. Adianta botar, se não vai funcionar. Eu digo, não. Eu digo, a saúde funciona, a segurança funciona, a educação funciona. Então, se não funciona, é só um a mais para não funcionar. Foi aprovado, passou, não sei nem se ele votou. Aí, Você não vai dizer o nome? Hein? O resgate da história, você vai dizer o não, nome. a história também tem. Não sei, isso é fatos que acontecem assim lá e sem importância, sem influência. O que é que mais tem da sua A cola? outra, capítulo da competência do Estado. Programa, artigo 19, item 9. Artigo 19, item 9. Programa de construção de moradias, melhoria de condições habitacionais e saneamento. Aí eu botei, inclusive no meio rural. Eu só era beneficiado o meio urbano. Isto. Aí a visão de quem A tem, origem rural funcionou aí. funcionou aí, né? E eu botei, inclusive no meio rural, porque eu defendia que esses conjuntos habitacionais que o governo fazia na periferia das cidades eram prejudiciais, favorecendo O êxodo rural. êxodo rural. Então, que construísse e estimulasse no hinterland, quer dizer, na própria zona rural, para a fixação do homem no campo. Boa visão. Certo? Foi isso aí. A sua cola está melhor do que a pesquisa de Aloysio, mas tudo bem. Mas ele Aí não, tá descobriu, complementando, ele né? descobriu muita coisa que eu nem lembrava, nem sabia de O senhor nada. lembrou de umas coisas e ele de Ele foi um outras. bom pesquisador. Eu não peguei o relatório da comissão dele, né? É. Aí, artigo 112, parágrafo 5, item 1. Incentivo de benefícios fiscais. Eram os benefícios para a agricultura, para a pecuária, que tinha assim, eu vou só ler o que foi acrescentado. Aí eu acrescentei. Inclusive, que se dediquem às atividades agrícolas e pecuárias de alta tecnologia. É dizer, vinha aí alta tecnologia na atividade agrícola e na atividade E a gente pecuária. achando que o senhor só tinha atuado na ordem social. Pois é. Tá vendo? Pecuária. Não, no Foi bom, plenário. tá vendo como é bom o senhor ter a memória Olha, que no o senhor... plenário eu não era mais da ordem social, eu era um deputado. Estava solto para concordar, discordar. Solto para legislar, para propor. Não é? E convenhamos, a agropecuária hoje é muito forte no Brasil. A alta tecnologia merecia o incentivo. A O coisa efeito da toda. tecnologia, o senhor antecipou em alguns anos a Tá discussão. certo? De tudo, na agricultura, na tecnologia. Aliás, é a única coisa que está funcionando hoje. É. Não é? Aí, no capítulo da educação, artigo 137, não precisa você tomar nota nada não, que eu vou dar isso a você. Eu quero foto disso, eu quero imagem. Artigo, Cristiano Rodrigues já tá capítulo da ouvindo ali, educação, ó. artigo 37, parágrafo 1º. Ensino religioso. A obrigação do ensino religioso nas escolas públicas. Certo. Não citando qual religião. Eram respeitando a nossa... O Estado laico, né? Exatamente. liberdade Mas religiosa. isso foi baseado, fundamental, numa ideia, numa sugestão, porque nós recebíamos sugestões também da população.
As pessoas então tinham sugestões, algumas aproveitadas, outras não. Tinha muita sugestão de pessoas que estavam, na realidade, querendo beneficiar um programa próprio, certo? Diversas de coisas assim, pessoas. Na realidade, você estava objetivando um problema próprio que ele queria resolver. Claro que essas não foram nem apreciadas. Essas não, dificilmente passam. Isso aqui foi uma sugestão do Monsenhor Lucas Batista Neto. Monsenhor Lucas. Grande Siridóias. Monsenhor Lucas. E eu batalhei, apresentei e batalhei por ela e tudo. Capítulo do meio ambiente. Que a gente também ouvia sugestões de pessoas que criavam a ideia na gente de apresentar. Olha, religião e meio ambiente hoje o senhor não se daria bem, com certeza. Tá tudo bagunçado, como diz a coisa, né? Muito controverso, mas tudo bem. Capítulo do meio ambiente, artigo 150, parágrafo 7º. Plantio de essências florestais à margem das estradas. Nessa eu teria enquadrado. Por que a margem das estradas? Um reflorestamento, Sim. certo? Eu vou dizer a vocês como surgiu isso. Eu viajando com um amigo, que durante um certo tempo me deu assessoria, ele era veterinário do Ministério da Agricultura, e a gente viajava para a fazenda para verificar alguma coisa do gado. E a gente ia conversando, gente muito boa. Se chama José de Moraes Aquino, conhecido como Doutor Aquino. E aí ele caminhando, vem ideias, vem coisas, e ele deu essa ideia de plantar nas margens das estradas. Nas margens das estradas. Aí eu assumi a paternidade da ideia. Estava na época da Constituinte, está aqui, eu vou apresentar. Eu vou apresentar lá. Meu raciocínio era você plantar cajueiros na zona litorânea e talvez uma coisa de agreste, fruteiras, etc. Não só reflorestava, como dava até uma condição econômica àqueles meninos que ficavam na beira da estrada andando ali para colher caju, colher manga. E vender vender aquelas coisas ali, assim. De tantos e tantos metros, mais ou menos. Isso, claro, que eu só podia apresentar para as estradas estaduais e municipais. A federal não podia intervir, né? E a minha ideia na zona mais semiárida era de você plantar algaroba, que tinha o reflorestamento, tinha a madeira, tinha a vagem, que dava E um alimento. processo tão difundido ainda por Cortez Pereira lá no anos 70. Pode ter sido, pode, né? Pois bem. Então, isso é aproveitando a estrada, o acostamento das estradas, com isso aí. Inclusive, você limpava, porque hoje você passa aí, você vê as estradas, o mato tomando conta do acostamento, que tira até a visão sua na estrada do transporte. De uma forma perigosa, inclusive. Isso era uma maneira disso aí. Então, isso foi apresentado. Claro que aí foi colocado o nome bonito, plantio de essências florestais a mais das estradas. Foi o nome bonito que eu achei para... Não ia dizer cajueiros, algarobas, mangueiras, etc, etc. Muito bem. Agora, eu devo dizer a você que eu apresentei isso e não consegui, até hoje, que isso fosse implantado. Quer dizer, não foi. Eu não vejo. E eu fui secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado Construindo as Estradas, eu insistindo para ver se fazia isso e tudo, e só consegui numa que depois desapareceu, que foi na Rota do Sol. Sim. Alguma coisa que fez o DER, que era vinculado à Secretaria de Transportes. Mas a minha meta... Você vê as coisas como são difíceis. Assim, para... E tem um senhor aí que fez. Mas está valendo. Está valendo aqui, pleno. É obrigação. Obrigação do Estado e do município. Ninguém... Doutor É Kleber, uma política pública. Doutor Kleber, tem uma pessoa que marcou muito o início da construção da instalação do prolongamento da Prudente, que fez isso. Pegou nos canteiros e plantou. Um senhor que morava ali, E era que eu não estadual, lembro. mas deve ter sido plantou particular ali. ou coisa. Né? Eu Plantou não ali. consegui, eu fui secretário e não consegui. Plantou cajueiros ali na região Então, do prolongamento da Prudente. Porque eu sei que está preocupado em pavimentar, correr, terminar, não sei, mas Precisa essa florestar. complementação, que eu reputo importante. Tem. E a outra acabou-se. Acabou? Eu gosto Tem ainda uma. Disposições transitórias. Instituição de um grupo técnico de nível superior
E o artigo 17 diz que conclua. Era o camarada que é funcionário de repartição e é formado e exerce um cargo distorcido da profissão dele. Né? Então, mais ou menos isso assim. Isso me foi dado como sugestão do doutor Herbert Spence Batista Meira. Quando foi o Herbert foi que me sugeriu e me tratou para eu apresentar essa emenda. E aí, para vocês. Gostei da pronto. Gostei da cola. Vou sugerir os próximos convidados. Trazer cola, né? Pode trazer as colas. Pode trazer a Que cola. lembrar, o que quiser destacar. E aí Agora- tá a Constituição assinalada em vermelho. Esses artigos, e aí que eu tinha batido no computador e que trouxe. Mas você cola melhor do que eu. Agora, para encerrar. Está na hora de uma nova Constituinte? Assembleia Nacional Constituinte? Eu acho que não. Passados 30 Eu acho anos? que não. Constituinte não é brincadeira, não. Você toda hora inventa a Constituição e faz. Eu confesso que eu não sei qual é a solução. Se é pior PEC, ou se uma nova Constituinte. Quer dizer, a gente não pode estar tendo. Eu acho que Constituinte é um negócio que era feito para ser efetivo. Uma ou outra é modificação, adaptação, mas o pessoal adapta. A americana tem 20 emendas, não? 200 Nós não pensamos em alcançar a perfeição do americano, tá certo? Mas não pode ser como a nossa é também. Então eu confesso a você, e como eu estou por fora do ramo, não sei se seria válido ou não. Eu acho que não é brincadeira. Vamos fazer uma Constituinte. Daqui a pouco tem tanta Constituinte quanto o PEC. Mas, doutor Kleber, só uma última pergunta, que não posso deixar de fazer a quem fez um trabalho como o senhor fez na Constituição de 89. Mesmo com as limitações de ter que se ater ao texto constitucional de 88, a Constituição de 80, nacional, valeu a pena ter feito a Constituição de 89? O senhor acha que ficou um bom legado? Mesmo algumas coisas... Sim. Acho sim, perfeitamente. Perfeitamente. Do que foi, eu acho que ela foi boa e tudo, dentro das limitações que tinha da época. O senhor e seus colegas, seus companheiros de plenário cumpriram o dever, então? Eu acho que todos cumpriram, inclusive eu. Nós queremos agradecer aqui a participação do Dr. Kleber Bezerra, companheiro Gerson, e agradecer principalmente a você, telespectador. Muito obrigado e até o próximo encontro.